Retro 7 apresenta Crime no Paraíso. Esse podcast é uma obra totalmente ficcional, criada com fins de entretenimento e reflexão sobre temas sociais, criminais e psicológicos. Aviso de conteúdo. Este episódio contém linguagem forte e temas sensíveis, como violência, abuso, assassinato e corrupção. Recomendado para maiores de 18 anos. Todos os personagens, situações e diálogos são fictícios. Qualquer semelhança com pessoas reais, vivas ou mortas, é mera coincidência. Episódio 7. A queda da ira. A batida da porta ecoava pelo corredor estreito. 3 pancadas secas, cada vez mais fortes. Eduardo Monteiro Filho, aqui é a polícia, abre a porta. Do outro lado, Eduardo Monteiro Filho congelou. Pela primeira vez, não sabia o que fazer. O mundo, que até então ele controlava peça por peça como num tabuleiro, começava a ruir. Seus planos iam por água abaixo. Ele respirou fundo, coração disparado. Então pensou: água abaixo. Era isso. Precisava sumir com as provas. Pegou o frasco de fluretrazepam que estava na mesa, correu para o banheiro, destampou e atirou dentro da privada. As mãos tremiam, mas o instinto era frio, quase automático. Logo em seguida, atirou o bisturi. Sua arma silenciosa, agora uma ameaça contra ele mesmo. Apertou a descarga com força. O barulho encheu o apartamento, mas o frasco era grande demais. Ficou preso, boiando no redemoinho sujo. Do lado de fora, os policiais se entreolharam. Não precisaram de ordens. Tá se livrando das provas, arromba! A porta cedeu num estrondo. 2 homens entraram em disparada, armas erguidas. Eduardo ainda estava no banheiro, olhando incrédulo para o frasco que não descia. Perdeu o garoto do chão. Ele tentou reagir. Gritou, debateu-se, esperneou como um animal acuado. Me solta, seus vermes, vocês não sabem como estão mexendo. Mas já estava no chão. Joelho pesado em suas costas, mãos puxadas para trás. O estalo seco das algemas marcou o fim da farsa. No corredor, todos olhavam o herdeiro bonito, o estudante promissor, agora arrastado como um ladrão qualquer. Os gritos ecoavam como um animal sendo abatido. A humilhação ardia mais do que as algemas. Levaram-no pelo braço, cabeça baixa, ainda tentando manter a pose. Mas os olhos denunciavam. O medo estava lá, escondido entre a raiva e o suor. Na rua, a viatura esperava com a porta aberta. Luzes vermelhas giravam, refletindo nos vidros dos prédios, cortando a madrugada silenciosa. Os vizinhos, agora em grupo, cochichavam de longe. Alguns riam, outros apenas encaravam. Eduardo Filho foi empurrado para dentro do carro. O ferro das algemas batia contra a lataria. Ele tentou soltar frases de desespero. Vocês vão se arrepender. Meu pai vai acabar com vocês. Mas sua voz soava mais como desespero do que como ameaça. Dentro da viatura, o balanço irregular do carro misturava o cheiro de gasolina e suor. O policial ao lado mantinha a mão firme no ombro dele. Do banco da frente, outro disse sem virar o rosto. Achava que ia enganar todo mundo, né, garotão? Pois é, casa caiu. Pela primeira vez, Eduardo Filho não respondeu. Ficou em silêncio, olhando pela janela embaçada, enquanto as ruas da cidade passavam como se fosse um cortejo fúnebre. O dele,
Chegando à delegacia, Eduardo Filho foi jogado na cadeira de ferro, ainda algemado. A camisa amarrotada, os cabelos colados na testa pelo suor. Tentava recuperar a pose, o queixo erguido, como se ainda tivesse algum controle. Mas as algemas brilhavam demais. Foi nesse momento que Hector chegou. O velho investigador atravessou o saguão como quem já conhecia cada canto daquele lugar. Trocou cumprimentos secos com 2 policiais, recebeu um aceno respeitoso do escrivão. Não era da casa, mas era tratado como se fosse. Corvini, achei que você ia aparecer. Com certeza. Esse tipo de peixe eu não perco. Paulo Moreira abriu a porta da sala de interrogatório. Hector entrou junto, mas nunca sozinho. O delegado sentou-se num canto, fumando, atento. Hector ficou de frente para o rapaz. Eduardo Filho, algemado, ergueu o olhar. Tentava ostentar arrogância, mas o suor denunciava a luta perdida. A sala parecia menor do que realmente era. O ventilador no teto girava preguiçoso, empurrando o ar quente, misturado ao cheiro de café requentado e cigarro velho. Lá fora, o estalar compassado de uma máquina de escrever lembrava Eduardo Filho que tudo o que dissesse ali poderia se tornar definitivo. Ele estava sentado, algemado à cadeira. Tentava manter a cabeça erguida, o queixo firme, o mesmo ar de superioridade que sempre carregara. Mas a camisa grudava nas costas de suor e uma gota insistia em escorrer pela têmpora. O corpo traía o que a boca ainda se esforçava em negar. O detetive parecia mais à vontade do que qualquer um ali, como se fosse sua própria sala. O olhar dele atravessou Eduardo Filho como uma lâmina. Boa noite, rapaz. Você sempre se achou mais inteligente, não é? Alguém precisa ser, não é? Afinal, olha o nível dos que me acusam. Hector não se incomodou. Encostou-se na mesa, cruzou os braços. Engraçado. Inteligência de verdade é saber quando não se tem o controle. Mas você perdeu o controle muito antes de chegar aqui. Foi quando ela te disse não. A Laura. O nome fez o sangue de Eduardo latejar. O maxilar dele se contraiu, quase imperceptível, mas o suficiente para o delegado notar. Aquela garota não valia nada. Sempre olhando por cima, como se fosse maior do que todo mundo. Melhor do que você? E ainda por cima, preferiu seu pai. Isso deve ter sido o fim do mundo pra você. Um riquinho, filhinho de papai e mimado. Foi como se Hector tivesse apertado um nervo exposto. Eduardo respirou fundo, os olhos faiscando, mas não respondeu. Ficou em silêncio, a corrente da algema tilintando com a força dos punhos cerrados. Hector mudou o tom, mais leve, quase distraído. Flores, joias e até um colar. Você sempre teve um gosto peculiar para presentes. Interessante como essas coisas caras aparecem nas mãos certas e também nas mãos erradas. Eduardo se mexeu na cadeira, desconfortável. Vocês não têm nada, nada. Essas suposições parecem teatro barato. Hector o estudou em silêncio por um momento. Acendeu um cigarro, tragou fundo e soltou a fumaça devagar, deixando o tempo trabalhar contra o rapaz. Interessante como uma máquina de escrever pode entregar tanto. Cada letra, cada toque carrega a alma de quem a toca. E às vezes, apenas uma letra conta toda a história. Adivinha qual que é a letra? Eduardo piscou. Por um instante, pareceu não entender, mas a raiva veio rápida, descontrolada. Ninguém jamais provaria nada por causa de uma maldita letra A. O silêncio se fez na sala. Delegado Moreira ergueu o olhar, surpreso. Hector apenas sorriu de canto, como quem finalmente escuta a música que esperava. Agora é com você, Moreira.
Eduardo percebeu o erro tarde demais. Tentou se recompor, inflar o peito, recuperar a máscara da arrogância. Mas o suor denunciava. E no fundo, ele sabia. A queda já estava escrita. O silêncio que se seguiu foi mais devastador do que qualquer grito. Eduardo Filho, ainda tentando recompor a pose, foi arrastado pelos policiais de volta ao corredor estreito da delegacia. As algemas tilintavam a cada passo e o eco metálico denunciava o peso da queda. No rosto, ainda havia arrogância, mas nos olhos já se via o desespero de quem começava a compreender que não haveria mais volta. No canto da sala, o delegado Paulo Moreira se recostou na cadeira, soltando um longo suspiro. O olhar encontrou de Hector, que apenas tragava mais um cigarro, sereno, como se tivesse visto aquela cena 1000 vezes antes. E como diabos você tinha tanta certeza? Eu precisei ver o garoto se entregar com a própria boca, mas você já sabia. Não era tão difícil, Moreira. O vendedor do colar não reconheceu o pai, mas disse que era muito parecido. Parecido, só que mais novo. Se você tivesse feito o seu trabalho direito, a gente não teria perdido tanto tempo. O delegado desviou o olhar, mordendo o lábio. Foi preguiça, Moreira? Eu acho que esse foi o seu pecado. Preferiu a prisão de impacto, a manchete fácil, e enquanto isso, o verdadeiro culpado caminhava livre. Moreira não respondeu. Apenas ajeitou os papéis na mesa, como se o barulho seco pudesse encobrir a acusação que não ousava contestar. No corredor, o ruído de grades se fechando ecoou. Eduardo Filho agora dividia uma cela temporária, cercado por paredes de concreto e cheiro de ferro enferrujado. Do outro lado da mesma delegacia, em outra ala, Eduardo Monteiro, o pai, permanecia detido. 3 dias já haviam se passado desde sua prisão injusta. Ainda não havia julgamento, apenas a espera sufocante. Ele estava sentado no beliche estreito, com o rosto apoiado nas mãos. O corpo parecia mais pesado, o olhar mais gasto. Não havia arrogância nem revolta, apenas um peso de homem esmagado pela vergonha e pelo alívio contraditório. Alívio por não ser ele o monstro. Devastação por descobrir que o monstro tinha o seu próprio sangue. As notícias corriam rápido nos corredores. Um guarda já murmurava perto das celas. O filho seria indiciado. Não havia mais dúvidas. Eduardo levantou os olhos, fixos na parede. E naquele olhar havia a mistura amarga da salvação e da ruína. Na manhã seguinte, as acusações contra Eduardo Monteiro foram oficialmente retiradas. A delegacia respirava um ar de constrangimento. Policiais desviavam os olhos quando ele passava, como se a vergonha fosse coletiva. No gabinete abafado, com cheiro de papel velho e café requentado, o delegado Paulo Moreira falou baixo, quase murmurando, como quem engole o próprio orgulho. Sr. Monteiro, a investigação seguiu outros rumos. As acusações contra o senhor foram retiradas. Eu lamento o transtorno. Eduardo não respondeu de imediato. Apenas respirou fundo, o olhar perdido em algum ponto da parede. Ao lado dele, o advogado Fonseca ajeitou os óculos e soltou um resmungo de desdém. Transtornos? É isso que o senhor chama de prisão injusta, humilhação pública? O meu cliente passou 3 noites dormindo num beliche, sendo tratado como um criminoso, enquanto o verdadeiro assassino estava solto. O delegado baixou os olhos, vencido. Eduardo ergueu a mão, interrompendo o advogado. A voz saiu rouca, mas firme. Basta, Fonseca. O que eu quero é ver meu filho. Foi conduzido até uma ala isolada da delegacia. O corredor estreito cheirava a ferro oxidado e desinfetante barato. Um guarda abriu a grade com um estalo. Eduardo Filho estava sentado, algemado. O corpo relaxado demais para quem havia acabado de perder a liberdade. Quando viu o pai, ergueu o queixo e sorriu de lado. Um sorriso frio, calculado. Por um instante, o silêncio pesou. Filho, olha pra mim. O que aconteceu com você? O que eu fiz pra chegar nesse ponto? Eduardo Filho ergueu o queixo,
a expressão de escárnio clara em seus olhos, como se a dor do pai fosse uma melodia agradável. O que você fez? Você sempre foi fraco, pai, sempre. Cercado de bajuladores, iludido pela própria grandeza. E ela? A Laura era seu novo capricho, a prova de que você ainda podia ter o que quisesse. Até mesmo tirar de mim o que eu almejava. Ela me ignorou e eu, Eduardo Filho, nunca sou ignorado. Mas você, com sua sensibilidade patética, conseguiu o que eu não consegui. Isso é loucura. Ela não era uma disputa, não era uma posse, ela era uma vida. Uma vida que se tornou sua fraqueza. E quando isso se tornou sua fraqueza, se tornou minha oportunidade. Você sempre me subestimou, não foi? Eu sempre achei que você ia entender. A competição sempre estava lá, em tudo. E agora eu venci. Você tá aqui, humilhado, e ela tá morta. A única coisa que realmente tocou você em anos. E não, pai, eu não sinto absolutamente nada por ela ou por você. Apenas a satisfação de saber que te tirei o ar. E eu faria de novo. Cada passo, cada dor que você sente agora é a prova da minha vitória. Ele sequer pestanejou. Aquelas palavras caíram como lâminas. Eduardo pai vacilou, sentindo o chão sumir sob seus pés. Não havia redenção. Não havia filho. Só um inimigo de sangue. O guarda interveio, fechando a grade com um estrondo. Eduardo pai permaneceu parado, o rosto devastado. Do outro lado, Eduardo Filho recostava-se no banco, satisfeito, como quem tivesse vencido uma guerra pessoal. Eduardo Monteiro saiu da cela com passos lentos. Aquele encontro com o filho o havia envelhecido 10 anos em minutos. A delegacia parecia mais fria do que quando entrara. Na porta, Hector Corvini o aguardava, apoiado contra a parede, tragando o fim de um cigarro. Por um instante, nenhum dos dois disse nada. O silêncio dizia mais que qualquer palavra. Mais uma vez, eu devo minha vida a você, Hector. Não me deve nada, Monteiro. Se você deve, deve a ela. E essa dívida você nunca vai pagar. Eduardo baixou os olhos, esmagado pelo peso da verdade. Apertou o braço de Hector num gesto breve, quase imperceptível. Talvez um dia eu encontre um jeito, mas não agora. Hector não respondeu. Jogou a bituca no chão, acendeu outro cigarro e começou a caminhar. Eduardo ficou parado, olhando-o sumir na noite paulistana. O detetive seguiu sozinho pelas ruas molhadas, o casaco batendo contra o vento. Tragou fundo e deixou a fumaça escapar como um suspiro amargo. No fim, ninguém venceu. Era verdade. Laura estava morta, um filho apodreceria na prisão, um pai jamais se libertaria das próprias culpas. Naquela cidade, ninguém saía ileso. Justiça era só uma palavra, mas às vezes era o bastante. Para Hector, porém, o que era o bastante para a justiça nunca era suficiente para ele. Hector sabia que para cada caso resolvido, outros tantos seguiam na escuridão, como inocentes clamando por um olhar aguçado. A cidade nunca parava de criar segredos, e o próximo desafio estava sempre à espreita. O silêncio do apartamento foi bruscamente interrompido. O toque familiar do telefone cortou a quietude da madrugada. Hector atendeu, a voz rouca, mas firme. Alô, detetive Hector Corvini. Em que posso ajudar? Você ouviu Crime no Paraíso, uma produção Arquivo Retro 7. Se você curtiu o episódio de hoje, segue a gente no Instagram. Lá você encontra conteúdos exclusivos, bastidores da produção e posts sobre os personagens que fizeram parte deste mistério.
é só procurar por Retro7 Studios. Ah, se você quiser apoiar esse projeto e nos ajudar a continuar contando outras histórias, acesse o nosso canal no Apoia-se. Qualquer contribuição já faz uma grande diferença. Além disso, curta, comente e nos dê 5 estrelas no Spotify. Todos os links estão aqui na descrição do episódio. Fique atento em nosso Spotify para novos casos. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada. Até a próxima.